Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Semana decisiva para o Glorioso com relação a contratações, reforços, já que nos próximos dias a segunda janela do futebol brasileiro será fechada. Ontem eu trouxe aqui algumas reflexões a respeito do momento do Botafogo, dos contextos, do projeto. Mas é claro que há erros e eu quero falar também sobre alguns no vídeo de hoje. Sem caos, sem terra arrasada, mas algumas observações a respeito de pontos que vem deixando parte da torcida do Botafogo curiosa, ansiosa e chateada. Vou falar sobre John Textor, vou falar sobre Luiz Castro e já falo também a respeito do próximo adversário do Fogão. O Botafogo entra em campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado às 21 horas para enfrentar o Atlético Goianiense no estádio Newton Santos. Antes de tudo isso, eu peço para que você se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo. Inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família que torce para o Fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Vamos passar dos 39 mil, depois dos 40 mil, então vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. A live de hoje deve ser na parte da tarde, por volta das 15 horas e 30 minutos. Ontem participei de uma live muito especial lá no canal do meu amigo Matheus Medeiros, com o Matheus do Fogo Stats, com o Matheus Mandi, mas como vocês podem observar, eu ainda estou um pouco rouco por conta de sábado. Alô, voz do Fabi, melhor aí, ajuda, vamos que vamos. Pois é, galera, ontem então falei a respeito de pontos importantes, o cuidado e o equilíbrio que podemos ter com relação à SAF do Botafogo. Estamos num momento muito delicado, estamos num momento sensível de transformação. Mas isso não quer dizer que o torcedor não possa criticar. É claro que pode. E eu vou trazer aqui agora pontos importantes. Por exemplo, o John Textor deixou o torcedor do Botafogo muito animado, deixou o torcedor do Botafogo muito empolgado em vários momentos. O John Textor é cobrado hoje por grande parte da torcida por ter falado que poderia trazer 8 jogadores com excelente nível. Em outras palavras, claro, com grande nível para a Série A na segunda janela do Campeonato Brasileiro. Isso ainda não aconteceu. A janela está perto de fechar. Pode ser que aconteça, eu particularmente não acredito. Só que, como eu disse ontem, para brigar pelo meio da tabela, eu, Fabiano Bandeira, estou satisfeito com a chegada do Marçal para a lateral esquerda, do Luiz Henrique para brigar na ponta com o Vitor Sá, com o Jefinho, com o Sauer quando se recuperar. É claro que se o Orreda viesse, seria maravilhoso, porque aí elevaria o nível do time do Botafogo para pensar em coisas maiores. É um jogador de 23 anos, extra classe. Também estou satisfeito com a vinda do Adrielson. Espero que ele mostre futebol com a camisa do Fogão. Se Danilo Barbosa chegar, bom para o Botafogo, e eu creio muito na vinda do Tiquinho e numa qualidade diferente no nosso ataque com a chegada do centroavante brasileiro, que atuará amanhã pelo Olympiacos contra o Slovan Bratislava da Eslováquia, na segunda partida de uma das fases preliminares da Champions League. Só que isso é um pensamento meu. O John Textor se comunica com milhões de torcedores do Botafogo espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Eu estava presente na Mega Live e o John Textor respondeu a Matheus Medeiros. Queria trazer um jogador extra classe para o meio campo. O Eduardo, eu até não citei ele aqui há pouco, mas também gosto muito do jogador. Ao meu ver, pode ser excelente para o Botafogo. Mas a gente sabe o tipo de extra classe que o Matheus perguntou e que o John Textor respondeu.
Então a comunicação não foi a ideal. É um grande problema, porque mexe com a expectativa de milhões de pessoas. Passando agora para o Luiz Castro. Ele disse na última coletiva, após o empate contra o Ceará, que temos que ter confiança. Ele gostaria de saber por que todo mundo quer saber o que acontece com os jogadores que vão para o DM. Porque todo mundo tem a necessidade de ter os detalhes. Eu digo, Luiz Castro, você tem condições também, ao meu ver, de fazer o Botafogo subir de nível. No Campeonato Brasileiro passar tranquilo e na temporada que vem com mais estrutura, com um time ainda melhor, com uma outra janela. Eu creio sim num bom trabalho do Luiz Castro da comissão técnica. Só que dentro do trabalho atual, o Luiz Castro errou em algumas situações e o Luiz Castro, a comissão técnica, também não acertam por conta dessa falta de transparência que acontece no departamento de futebol do Botafogo. E que falta de transparência? A comunicação está mudando numa velocidade interessante. Não estamos mais na era do torcedor que aguardava apenas a notícia pelo rádio na parte da noite antes de dormir e tinha que ligar no outro dia a TV na hora do almoço para ver 30 segundos ou 1 minuto com uma matéria do seu clube. Agora a internet está aí. Agora a comunicação é feita a todo momento. É claro que você não tem informação para passar para o torcedor durante 24 horas por dia. Isso não existe. Tem dia que não tem notícia. Nós estamos, por exemplo, numa semana importante para que o Botafogo feche algumas negociações e vocês não estão vendo aqui no canal Fabiano Bandeira nada relacionado até agora, por não ter informação, a chegada de jogadores de impacto. Não estou aqui colocando na capa, falando que o Botafogo conversa, que o Botafogo vai fechar, ou que o Botafogo mesmo tem que fechar, porque... Não estou, porque não é sempre que tem notícia. Mas quando você tem notícia importante para trazer ao torcedor esclarecimento, você tem que fazer da maneira correta. Já falei algumas vezes aqui no canal Fabiano Bandeira. Eu, Matheus Medeiros, Daniel Brown, estávamos cobrindo um treinamento do Botafogo no Espaço Lonier e falamos ao vivo com o diretor de futebol André Mazuco, porque ele disse que o DM é o menor dos culpados pelos problemas dos jogadores, que o DM está lá para recuperar os atletas. Então fomos claros, falamos, olha Mazuco, o Botafogo tem que se comunicar de uma forma mais clara com a torcida, tem que informar o básico pelo menos, para que o torcedor tenha uma estimativa, consiga pensar, bem, o jogador tal tem um problema no tornozelo, pela minha experiência de acompanhar futebol, pode ser que ele fique esse tempo parado, um pouquinho mais, um pouquinho menos. O outro jogador entrou com um problema na coxa, lesão grau 1, lesão grau 2. Não dá para contar com ele nos próximos jogos. Mas o que a gente tem é o Botafogo chegando para jogar, com a torcida indo ao estádio e descobrindo em cima da hora quem pode, quem não pode jogar. O torcedor cria durante a semana uma expectativa para acompanhar a equipe. Então é importante sim uma comunicação alinhada, uma comunicação bem feita. E aqui eu vou deixar claro, eu não estou falando das pessoas que trabalham na comunicação do Botafogo. Tem muita gente lá dentro que trabalha muito e muito bem, sempre querendo deixar o torcedor ligado no que acontece. Tem muito profissional qualificado no Botafogo. Acontece que as pessoas que comandam o futebol do Botafogo hoje precisam entender que estamos num momento sensível e que o torcedor tem uma ansiedade por conta dessa transição. Quando o clube não é claro por conta de algumas situações com relação a jogadores que estão para sair, por exemplo, então a jogadores que estão no departamento médico, jogadores que estão na transição, muitos e muitos torcedores criam na cabeça várias histórias. E hoje nós temos as redes sociais. E com as redes sociais, além de pensar, a pessoa vai lá e escreve. E daqui a pouco você tem, sem comprovação,
print rolando em grupos de WhatsApp, em redes sociais grandes. Por quê? Porque lá no início o Botafogo também não cortou o mal pela raiz. É responsabilidade do clube uma desinformação por parte de um jornalista que não faz bem o trabalho ou de um torcedor que não tem, de repente, o discernimento? Não. Quem escreve, ou quem pensa, ou quem fala, sem ter informação, tem responsabilidade sobre aquilo. Mas o clube poderia, de alguma forma, fazer com que isso não aconteça, ou pelo menos diminuir bem esse tipo de coisa. Então, Luiz Castro, é bom o torcedor saber sim, pelo menos o básico a respeito de jogadores que estão no DM. Então, John Textor, é importante também uma comunicação mais clara com o torcedor do Botafogo. E o projeto continua e a gente segue acreditando. O Botafogo vai brigar para voltar a ser protagonista sim no futebol brasileiro e internacional. E falando a respeito disso, no próximo sábado às 21 horas o Fogão enfrenta o Atlético Goianiense. Galera, o time goiano vem empolgado para jogar contra o Botafogo. Ontem, uma classificação épica deles para as semifinais da Copa Sul-Americana. O Atlético Goianiense tinha vencido o Nacional do Uruguai lá no Uruguai por 1-0 e ontem venceu no Serra Dourada com mais de 20 mil pagantes por 3-0, com 2 gols do Luiz Fernando. Isso mesmo, Luiz Fernando, que saiu do Botafogo e voltou para o Atlético Goianiense, fez 2 gols, o Baralhas fez o outro. Então, o Atlético está empolgado, o público foi ao Serra Dourada, fez uma festa bonita e eles vêm para jogar porque eles precisam. Sabe por quê? Porque embora o Atlético Goianiense esteja na semifinal da Sul-Americana, tendo eliminado o Nacional do Luiz Soares, e também esteja com a vantagem para passar de fase na Copa do Brasil contra o Corinthians, o Atlético Goianiense é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro de 2022 neste momento. 20 pontos em 21 jogos, 19ª colocação. 5 pontos atrás do nosso glorioso. Que o Botafogo jogue muito sério, jogue de maneira firme e vença a equipe do Centro-Oeste. Estaremos lá. É isso, galera. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras. Aquele abraço. Valeu. Fui.